Canal Entre Irmãos CCB. Curta, siga e compartilhe essa jornada. 260. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Teve 2 hinos que nós cantamos que falou do auxílio, né, irmãos? 247 e esse agora. Todos nós que estamos aqui precisamos desse auxílio de Deus. O auxílio de alguém pode ser falho, mas o auxílio de Deus é uma bênção. Todos nós que estamos aqui precisamos do auxílio de Deus. Não é a hora da palavra, mas o Senhor tocou no meu coração para dizer bem claro: o auxílio de Deus nunca vai faltar na vida daquele que confia no Senhor. Permaneçamos nesta santa comunhão e por um dos servos de Deus, Deus mandará a sua palavra. Deus seja louvado.
Aleluia. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Glória a Deus. Não abri em cima, irmãos, mas é muito difícil. A hora que você vai anunciar a palavra que está no capítulo 24 de Lucas. Louvado seja Deus. Abri a Bíblia, a segunda, a terceira vez caiu aqui no capítulo. Glória a Deus. Nós vamos começar a leitura no verso 13, onde diz: 2 discípulos no caminho de Emaús. Nessa Bíblia está na página 129 do Novo Testamento. Lemos juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, e distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleofas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro:
porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Glória a Deus, santo é o Senhor. Querida irmandade, tudo que o Senhor foi enviado a esta terra cumprir, Ele cumpriu, pois existia sob poder do maligno a morte, porque desde que Ele conseguiu derrubar o primeiro homem, introduzir o pecado, o adversário conseguiu então ter em suas mãos as chaves da morte e as chaves do inferno. E quando um homem tombava a sepultura, a morte vinha com o seu aguilhão e levava essa pessoa, essa alma, e ele ficava preso no Hade. Mas o Senhor Deus, que nunca perdeu para o inimigo, aí fora existe uma fala: aqui a gente dá jeito para tudo, menos para a morte. Mas Deus, Ele deu jeito para tudo, continua dando jeito para tudo, inclusive para a morte, porque o Filho de Deus veio, venceu o inimigo, o pecado e por fim a morte. E na vitória que o Senhor teve, escrito depois nas epístolas, que tragada foi a morte na vitória. A morte ela tragava, mas ela foi tragada. Então o Senhor levou o cativeiro, cumprindo o que estava no Salmo, e deu dons aos homens. E os dons de Deus, ele continua sendo derramado. Todo aquele que Deus, por grande misericórdia, derrama, não é para o louvor da pessoa, mas é para que a pessoa venha ter uma carreira mais facilitada por obra do Espírito Santo de Deus e as ferramentas que Deus traz sobre elas. Vemos aqui que o Senhor trouxe essa parte, o Senhor já havia ressuscitado, as mulheres foram com aromas para ungir o corpo do Senhor, mas no meio do caminho elas lembraram que a pedra que estava sobre o sepulcro era muito grande e que não tinha como elas revolver aquela pedra. E elas fizeram uma pergunta: quem nos revolverá a pedra dos sepulcros? E o Senhor, que é a pedra principal de esquina, pedra angular, não tem pedra que pode contra essa pedra. Ninguém precisou revolver, Ele mesmo, quando ressuscitou, a pedra rolou. Glória a Deus. O Senhor, já no início desta palavra, inspira o seu servo para dizer: aonde o Senhor manifestar, aonde o Senhor se levantar, as pedras vão rolar, os gigantes vão cair, as portas do céu serão abertas e as portas dos infernos serão fechadas. E ali as mulheres não encontrou o Senhor. Bendito seja Deus. E nós sabemos, irmão, que foi anunciado para elas que o Senhor já não estava mais ali e que ela deveria anunciar a Pedro. E quando foi 2 discípulos lá olhar, o mais novo chegou primeiro na porta do sepulcro, mas ele não ousou entrar primeiro, ele chegou primeiro. Aqui tem uma ciência, que primeiro que o Senhor mandou, falando o nome de anunciais aos discípulos,
anunciai a Pedro, porque, irmão, ele estava numa guerra tamanha. Imagine, primeiro discípulo, negou o Senhor 3 vezes, ficou numa angústia porque não via o Senhor, a condenação na mente, porque assim, o aniversário, quando uma pessoa erra, ele vem acusando, e fica ali, e a pessoa também, o que eu fui fazer? Falei que não conhecia, falei que eu nunca tive com ele, que eu não era, que eu nunca tive com ele, que é isso? Que eu fiz? E vinha aquilo, e agora? Terceiro dia, o Senhor, e mesmo que ele ressuscitar, eu neguei ele, acabou. Falei que ia com ele até a morte se precisasse. Mas naquele recado, naquela frase, ide anunciai aos discípulos e anunciai a Pedro, glória ao Senhor, vamos falar, o recado foi personalizado, ali veio o fio da esperança que ele precisava. Irmão, às vezes o Senhor, numa frase que Ele manda, o Senhor renova a esperança. Deus não vai falar o nome de ninguém, até porque o teu nome que está escrito lá no céu não é o nome que o teu pai e tua mãe te deu aqui na terra, mas o Senhor manda te anunciar, irmão e irmã, o Senhor vive, reina, está na nossa vida, e o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando aquele assunto começou e entre os discípulos, voltavam 2 do campo, estavam a 60 estádios de Jerusalém, e estavam a caminho dessa aldeia chamada Emaús, e de repente eles estavam conversando, irmãos, querendo entender o que estava acontecendo. Você vê, né? Tanta obra, o cego viu, paralítico andou, olha quanta coisa, expulsou demônios, ressuscitou até morto, mas disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Está sabendo? Tem algumas mulheres falando, mas eu mesmo não vi. Você também não viu, né? Não vi, mas de repente o Senhor apareceu, falou: do que vocês estão falando? É você um peregrino, irmãos? Tem hora que o Senhor está tão perto de nós e nós não percebemos. Glória ao Senhor. É na virada do dia, é na manhã, é à noite, é na madrugada, mas só que as coisas que nossa mente imagina e aquilo que nós vamos formando, achando, querendo encontrar nós mesmos as soluções, bendito é o Senhor, nós não temos, e às vezes o Senhor está ali do lado e nós não entendemos. E o Senhor começou a perguntar: do que vocês falam? É você um peregrino aqui em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu? Que grande acontecimento teve? De quem? Jesus o Nazareno, um homem profeta. Olha, irmãos, ele mesmo dizia para eles: eu sou o pão que desce do céu, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veio chamar o Senhor de homem poderoso em obras, cheio do poder de Deus, um profeta, mas não tinha mais neles a fé e a esperança que ele realmente era o caminho, a verdade, a vida e o pão que desceu do céu. Porque hoje já é o terceiro dia e ele ainda não ressuscitou. A não ser umas mulheres aí que falavam: que Deus nos guarde de passar aqui 1, 2, 10, 20, 30 anos e você ficar só na conversa dos outros que falam. Bendito é o Senhor de uma obra que Deus faz na vida de um irmão, na vida do outro, mas que os sinais do Senhor te acompanhem, e quando vinha a hora da incerteza, dos testes, das provações, você venha dizer: desse Cristo que mora aqui
dentro de mim, que se manifesta através do seu Espírito Santo. Glória, eu estou sentindo tanta comunhão nessa palavra. Bendito seja o Senhor. Ele sentiu o coração arder e mesmo assim não perceberam, porque diz aqui a palavra que acabamos de ler, que os seus olhos estavam meios que fechados. Por que meio? Porque o da carne estava aberto, mas do Espírito estava fechando. Quando o Senhor faz a comparação do homem que ficou meio morto, por que meio morto? Porque não foi morto fisicamente estava vivo, mas espiritualmente estava caído, estava morto. Bendito é o Senhor, que o teu olho hoje não esteja meio fechado, mas que o teu olho venha estar aberto, e que quando tu fechares esses olhos da carne, ainda mais o Senhor abra a tua visão para enxergar além do véu, e que tu possas dizer: realmente o Senhor está na minha vida, eu sinto Ele dentro do meu ser, o meu corpo arrepia, eu sinto a glória de Deus me envolver, aonde eu vou eu estou acompanhado, Ele está na minha frente. Que essa certeza hoje não é o caminho de Emaús, mas nessa tua caminhada tu possas dizer: Senhor, aonde eu estiver, eu tenho certeza que o Senhor estará na minha frente. Tu és tudo, irmãos. Olha que o Senhor está dando aqui. Alguns, o inimigo já conseguiu colocar até alguma dúvida: quem me garante, quem me garante, quem me garante? E vem essa fala e você vai deixando esse fermento de tomar. Mas a palavra hoje, mais uma vez, o pão da vida, o verbo, aleluia, pelo Espírito Santo, toma essa boca. Quem nos garante é o Senhor, aleluia. Quem garante é o Senhor. Tu tens essa garantia. Levanta a tua cabeça, nem morte nem sepulcro, nada nos poderá separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus nosso Senhor. E aqueles discípulos andando, bendito é o Senhor, e ele começou a falar: ó nécios, querendo dizer: vocês estão faltando entendimento, vocês são tardos de coração. Eu vou começar a mostrar para vocês até o que Moisés falou de mim, o que os profetas falaram de mim. Irmãos, que Deus nos guarde de ser semelhante aos judeus. Cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus Cristo. Que todo sábado iam ali na sinagoga e recordavam a lei, falavam de Moisés, de Elias, mas na hora de ver o cumprimento do que Deus tinha falado através dele, estava ali na frente, eles renegaram. Que o Senhor nos guarde de ser cegos espirituais. Bendito seja o Senhor na nossa vida, todo dia, e fazendo vencer legiões de demônios, casta de espírito, que teu olho não enxerga, e o Senhor aí trabalha em cada veinha do teu cérebro, na tua respiração, nas tuas células. E você está aqui hoje, canta porque Deus te deu voz, aleluia. Estás aqui olhando porque Deus te deu vista. Entrasses aqui caminhando, cada comando que sai da tua cabeça e que o teu corpo obedece, bendito é o Senhor, é uma luz de Deus na tua vida. Senão você nem tinha levantado. Há milhares e milhares de espíritos e legiões e casta nos ares, nas encruzilhadas, querendo buscar a tua vida, tirar a tua paz, a tua alegria. Mas lá do céu sai uma ordem: ele é meu, ela é minha, comprei com meu sangue. Nessa você não toca, nesse você não vai mexer. Eu estou sentindo o poder do Senhor. Ele sairá daqui caminhando conosco, vai na nossa frente. Tem porta que Ele vai abrir, e tem gente que pensa que às vezes está dando para o Senhor, e você está enganado. Quem vai partir o pão é o Senhor, e no partir do pão teu olho vai abrir. Glória ao Senhor. Na hora que o Senhor, aleluia, vê que o teu coração constrange, fica comigo, não vai embora, não me deixa, tem misericórdia. Eles aqui, quando viu que o Senhor estava ali falando com eles, era agradável aquela presença, não vai, o dia já declinou, vem aqui, fica conosco. Bendito é o Senhor, irmão. Será que você consegue entender nessa palavra que você precisa do Senhor? Não só aqui, é na tua casa, no teu trabalho, onde você for, constrange o Senhor, vem comigo, não me deixa, eu preciso do Senhor. Bendito seja Deus. E no partir do pão, o olho deles abriram, o Senhor desapareceu. E na hora que desapareceu, você não viu, você não sentia que quando ele falava acerca das escrituras, o nosso coração ardia? Ah, irmão, cobre-nos com teu sangue.
sangue, Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde de ter coração aqui que o Senhor já não faz mais arder, e que você olhe aqui, não vê a hora de cumprir tua obrigação no culto, mas que você venha entrar aqui e venha dizer: faça o meu coração arder. Que coração que arde? Aquele que tem fervor, aquele que quando o Senhor sopra com o seu vento, existe alguma cinza cobrindo as brasas que estão aí, mas ela tem que sair. Semelhantemente, quando alguém, irmão, está fazendo alguma coisa e precisa do calor, o que ele tem que fazer? Ele tem que soprar aquela brasa, porque aquela cinza que está cobrindo, para que o oxigênio não alimenta aquele fogo, ele vai embora, e daqui a pouco uma chama volta, em nome do Senhor Jesus. Frieza espiritual, cinzas malignas, coisas que vieram para querer acabar com a virtude que tem nesse homem, nessa mulher, nessa jovem, até nessa criança, nesse homem de cabelo branco, nessa mulher que já lutou muito na vida. Sinto o soprar do Senhor agora, mandando essas cinzas malignas embora da tua vida, que o teu coração venha arder, que o teu rosto venha brilhar, e que diante das situações adversas que você ainda há de enfrentar, os espíritos venham dizer um para o outro: não adianta, se Deus abençoou, não dá para amaldiçoar, se Deus quer fazer, não dá para nós estragar. Tem comunhão agora, que no fim já dessa palavra, que não vai muito longe, o Senhor possa fazer teu coração arder aqui, aleluia, e lá no outro dia, a hora de você passar, o teu rosto venha brilhar. Glória ao Senhor. Irmãos, eu não queria pregar isso, mas a revelação de Deus, tem coisa pensando que pode mandar na tua vida, tem coisa que pode, pensando que pode fazer algo contra ti, mas se tu sair daqui cheio do Espírito Santo, o teu coração ardendo, até labaredas vai sair da tua boca. Você vai dizer: solta a minha vida, arranca-te da minha casa, deixa o meu filho, sai da minha geração. Tem livre curso para o Espírito Santo aí? Que Deus nos guarde, irmão. É a palavra, não vou segurar a revelação. Não venhamos ser como aqueles que viram o Senhor fazer milagre e depois, por um pouco de tempo, saiu falando: não sei, não tenho certeza. Quantos que no nosso meio nasceram por promessa de Deus, a mãe não podia gerar, entrou dentro da igreja, Deus falou, o médico fala que não vai ser vida, mas o que está aí dentro é eu que estou com a minha mão. Você vai abraçar, vai vir aqui na frente, vai recitar, o Senhor deu vida, o teu filho vai nascer desse jeito, se ele nascer ele vai vegetar, o Senhor deu massa cefálica onde precisava, onde não tinha, aleluia, o Senhor fez, e hoje aí estão falando bobagem. Passei um tempo aonde eu não conhecia Jesus Cristo, e o que foi que fez então? Foi o diabo que fez esse milagre? Que você não seja um próximo desses, ingrato, que venha chutar o prato que comeu, mas que você venha dizer aqui agora: estou aqui, Senhor, não estou na congregação, eu estou na videira verdadeira que é Cristo, Ele me nutre. Tem seiva aí? Sinta a glória de Deus te tomar. Irmãos, eu estou sentindo tanto o poder de Deus aqui. Tem hoje que alguém entrou aqui brincando com o Senhor. Você pensa que você vai fazer falta? Não. No teu lugar Deus põe 10, mas como Deus ama a tua alma e Ele te comprou com o seu sangue, Ele manda pregar dessa forma: eu vou te segurar. Irmãos, o Senhor me deu uma visão agora, Deus pegando alguém assim com 2 dedinhos pelo cangote, e a pessoa fazendo assim: você não manda. Te diz o Senhor: eu te amo. Quando você estava no ventre da tua mãe, e os demônios achando que você não ia nem vir, porque sabia que tinha um plano na cabeça do teu pai e da tua mãe, uma palavra que viria daquele ventre, geração santa, escolhido de Deus. Hoje o inimigo está querendo trocar a tua história. Sai da vida dele, espírito de cegueira. Irmãos, vamos ficar na comunhão que Deus está me mostrando. Nuvens malignas saindo de cima de alguém. Haja luz na tua vida, haja o fervor em nome do Senhor Jesus. E Deus tem piedade, irmão, porque se o Senhor fizer assim, tem aí até alguns que falam: você sem Deus não é nada, mas Deus sem você continua sendo Deus, e é verdade.
mas o Senhor ama. O Senhor, quando comprou uma alma com seu sangue, e não é assim, irmão. O Senhor tem cuidado dela. E tem muitos que o Senhor até permite, mas depois voltam chorando, como o pai fala para o filho: não sobe aí, você vai machucar, não faz assim, você vai sofrer, se você cair, você vai quebrar, você vai fazer isso. E a criança teimosa acha que descobriu algo que o pai não sabe, esquece que o pai sabe. Não consigo. E na hora que ele pula, que ele se arrebenta, o pai vai lá ainda, pega no colo: não falei para você, filho, você ia se machucar, sara as feridas, cura para sarar. Glória ao Senhor. Quem é de Deus, irmão, uma hora volta. Mas não queira você ser um daqueles que vão voltar machucado e que o pai ainda vai ter que abraçar e curar a ferida. Escuta a palavra, filho, fica debaixo da vontade de Deus, e o Senhor te fará obras que você mesmo nem imagina o que Deus vai fazer na tua vida. E aqui no finalzinho, irmãos, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E achando congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam, eles chegaram, a conversa era essa: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho. Era mais uma prova, mais um testemunho, mais uma obra, como deles foi conhecido no partir do pão. Glória ao Senhor. O Senhor partiu o pão mais uma vez nessa noite, e você está conhecendo o Senhor no partir do pão. Só que você comendo desse pão, tu terás saúde, e aonde tu fores, o Senhor será contigo, e tu vais sair anunciando. Glória a Deus. Bem-aventurado aqueles que se ajuntam com aqueles que falam do Senhor, da graça, da palavra, dos feitos do Senhor. Que você não vá de encontro àqueles que falam coisas que não devem. Bendito é o Senhor, coisas que não se deve conversar e nem remoer, mas que os teus encontros sejam santos. Aonde você for, fala do Senhor Jesus. Falando do Senhor Jesus, você não peca, porque Ele não tem defeito, Ele não erra. Se você falar do homem, você vai falar 1000 virtudes, mas um defeito que você descobrir, já fica difícil, porque o homem condena, esquece o bem que o outro fez. Uma pessoa pode, irmão, bendito é o Senhor, ajudar a outra a vida inteira. Uma vez que ele falar um não, ele esquece de tudo aquilo. A ingratidão às vezes toma, mas o Senhor está tomando nós aqui hoje com virtudes. Aqueles que estão na comunhão, sejam tomados de gratidão. Seja grato, seja fino, que o Senhor te refine nessa graça, que você não seja alguém, aleluia, que só na hora você venha sorrir e abraçar, mas que você venha dizer: Senhor, a minha vida está consagrada a Ti, eu não olho à direita e nem à esquerda, o Senhor é tudo para mim. O Senhor, irmão, ninguém tem nada para falar do Senhor. Bendito seja Deus. O Senhor está aqui conosco, está em Portugal com o irmão, está em outro lugar, aleluia, até lá no Japão, do outro lado, bendito o Senhor, no outro extremo, o Senhor aparece, o Senhor mostra, revela, faz, e aonde Ele entra, aleluia, Ele sempre deixa um sinal. Bem-aventurado aquela que está aqui na comunhão no fim da palavra, o Senhor manda pregar dessa forma: eu vou mostrar os meus sinais para o meu povo, aqueles que estiverem falando de mim,
em santas reuniões, aleluia, orando, buscando, servindo a Deus, aleluia, não com aquilo que venha querer promover a própria pessoa, a carne, querer falar dela própria, mas aquele que estiver falando ao poder, as obras, anunciando Jesus Cristo. Diz o Senhor: vou me manifestar nas casas, nas congregações, nas empresas que me buscarem, aleluia, onde tiver um servo de Deus, que chamar os funcionários para orar, o Senhor vai vir ali com a sua glória, vai manifestar. Eu estou sentindo tanta presença de Deus que queria ter encerrado essa palavra, mas não estou conseguindo. Mas o Senhor hoje manda esse recado final: reúne para falar comigo e para falar de mim. Quando falar comigo, eu vou falar com vocês, nem que for para fazer assim: estou aqui. Vocês sentirão que o Senhor está bem perto, nós sentiremos o Senhor bem perto de nós. Irmãos, eu estou sentindo tanto poder, eu quero encerrar a palavra e não estou conseguindo, mas o Senhor manda pregar dessa forma. Busca o Senhor, fala de Cristo, não fala de ninguém. Busca o Senhor, aleluia, na tua oração, ainda que for uma oração humilde, simples, você vai sentir que o Senhor está ali, Ele vai se manifestar. Irmandade, eu estou sentindo o poder de Deus, e o Senhor vai manifestar em alguma casa por esses dias. Vocês creem que tem corrente que vai ser quebrada? Glória a Jesus. Tem obra, irmão, que o Senhor faz dentro da igreja, mas tem obra que o Senhor faz na nossa casa, faz no nosso trabalho. O Senhor nos surpreende. Tem obra que Ele escolheu e a gente não sabe aonde é que Ele vai fazer. Então fica uma receita final: abre o teu coração, medita na palavra e diga: Senhor, abre o meu entendimento, os olhos do meu espírito, para compreender a hora que o Senhor estiver perto para operar, que eu venha contribuir na comunhão para a tua obra, Senhor. Não dificulte o trabalho de Deus, irmão. Não dificulte o trabalho de Deus. Tem gente que vive nas nuvens, boiando, formando sonhos malignos que não vão acontecer, que Deus vai te guardar, que não vai acontecer. Fica na palavra e diga: Senhor, eis-me aqui. Manifesta-te, Senhor. E quando o Senhor manifestar, você vai ver a obra que Deus vai fazer. Você vai falar: Senhor, o Senhor veio realmente cumprir a sua palavra. Deus seja louvado. Tem um carro Nissan cinza Kite, é isso? Carro Nissan Kite cinza UGF 5B32. Esse carro deve ser retirado urgente. Nissan Kite cinza UGF 5B32. Por um dos servos, o Senhor dará a oração do agradecimento. Com uma oração, agradeçamos a Deus. Aleluia. Glória a teu nome, Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia, Rei da glória. Santo é o Senhor Jesus. Altíssimo Deus e soberano Pai que estás no céu, na terra, dentro do nosso coração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez os nossos joelhos voltam na tua santa presença, e agora em rendimento de graça, Senhor, por esse culto maravilhoso, que a nossa alma teve o prazer de desgustar, Senhor. Aleluia, 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 a essência, Senhor, da tua graça maravilhosa dentro do nosso coração. Glória ao Senhor Jesus. Provando para nós, Senhor, que o nosso nome está escrito no livro da vida, e que se nós for fiel até a morte, Senhor, nosso lugar está garantido aí nas moradas celestiais.
Eterno Deus, te damos graças pelos testemunhos que nós ouvimos, pelos hinos que nós entoamos a tua santidade divina. Maiormente te damos graça pela resposta que veio do céu, o maná que desceu, Senhor, que veio consolar a nossa alma, dar uma resposta definitiva. Fiquemos na tua santa e bendita palavra. Pai, te pedimos ainda, Senhor Deus, olha para Portugal, olha para o Brasil, Senhor, olha para esse planeta, pelo amor do teu nome, aonde tiver alguém chorando, Senhor, que a tua palavra possa ser o auxílio, pelo amor do teu nome. Aleluia. Te demos graça por tudo, levaremos dentro do nosso coração, e rendimento de graça, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho bendito eternamente. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus preparou que no EBI, Espaço Bíblico Infantil, aqui ao lado, hoje 17 crianças, bem abaixo, né? Este tempo de chuva, no Dia das Mães, né? Mas tá bom, 17 cordeirinhos do Senhor, já que aprenderam em 1 Reis, capítulo 3, do verso 1 ao 15, Salomão roga sabedoria a Deus. O Senhor nos guarde, irmão, que não aconteça na nossa vida o que aconteceu na vida de Salomão. Ele começou pedindo sabedoria, só que ele fez um pedido e Deus atendeu ele, e fez além ainda para ele. Porém ele fez esse pedido, ó, presta bem atenção: Senhor, não te peço riqueza, ouro, prata, só quero sabedoria. Resolveu o carro lá? Glória a Deus. Sabedoria para entrar e sair do meio do teu povo. Só que, enquanto ele estava no meio do povo de Deus, ele sabia entrar e sair. Só que depois ele começou a olhar para as mulheres, as rainhas, as que não eram rainha, de outros povos, e começou a vir os povos que não eram povo de Deus, o teu povo, como ele pediu, para entrar e sair. Então peça sabedoria, irmão, não só para entrar e sair aqui, mas lá no mundo também. Quando você não estiver na frente do povo de Deus, você não venha esquecer que você é povo de Deus, faz parte do povo de Deus, e não venha falar a língua daqueles que não são povo de Deus, fazer o que o povo de Deus não faz. Sei que vai ser difícil, mas vamos ver o que Deus prepara. Vamos lá. Vamos cantar um hino. 102, 102. Ainda bem que chamou só um, né? Glória a Deus. Bendito teu nome, Senhor.
Quero aos pés do Mestre continuamente estar. Quero nos seus conselhos sempre me lembrar. O meu divino Mestre fala conhecimento e traz a minha alma grande consolação. Em todas as angústias, nas provas dentro de mim eu sinto a voz do meu Senhor. Sinto a voz divina do meu fiel pastor, que sempre me ensina com infinito amor. A sua face unida da glória eu verei. A minha bem-aventurança e regozijar-me. Aleluia. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus, junto à graça e o seu amor, permaneça em nossos corações para sempre. Glória a Deus.